E ainda sobre o setor aéreo, a Gol anunciou há poucos dias que conseguiu um empréstimo de 1 bilhão e 900 milhões de dólares e que, com isso, pode sair da recuperação judicial lá nos Estados Unidos, o Chapter 11. Será que isso enterra os planos da Azul em juntar os negócios com a Gol? Sobre este assunto, eu converso agora com Cristiane Alckmin, economista e ex-conselheira do CAD. Boa tarde, Cristiane. Qual a tua leitura? Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Será que a fusão, a união dessas duas companhias aéreas fica mais difícil agora que a situação da Gol está mais confortável? Olha, na verdade é o seguinte, a sua colocação tem a ver com a pergunta. Se duas empresas estão falindo, elas teriam uma probabilidade grande de serem aprovadas no CAD, caso fosse apresentada uma fusão? Isso tudo tem que fazer uma análise, a análise da que a gente chama na teoria, na failing firm, que é quando as empresas estão falindo, o que não é o caso, né? Na verdade, a Gol, desde já do ano passado, ela entrou num processo de recuperação judicial, como foi colocado aqui na introdução da matéria, no Chapter 11, na US Bankruptcy Court, lá em Nova York, e ela já está saindo. Ela, como foi anunciado na sexta-feira, ela anunciou na sexta-feira, num comunicado, de que havia conseguido fechar o empréstimo de 1,9 bilhão no financiamento de 5 anos para poder sair dessa crise, em conjunto com uma miríade de outras ações que ela tomou, muito bem estruturadas, vale dizer, e que, com certeza, não tenho dúvida que em junho ela vai estar saindo, porque hoje teve o comunicado dessa corte dizendo que eles aceitaram esse plano. Então, uma vez aceitando o plano, eles até final desse mês, 30 de maio, eles vão ter um aumento de capital. A Abra vai continuar sendo o majoritário, o acionista majoritário, mas eles têm uma série de financiamentos, novo dinheiro, conseguiram, inclusive, uma diminuição na taxa de juros de um determinado financiamento, porque teve mais demanda naquele pedido deles. Então, eu acho que a Gol, ela, assim como a TAM fez no passado, em que passou por uma boa reestruturação e aí, inclusive, teve a fusão com a Lanchile e então virou-se Latam, eu acho que a Gol está num caminho excelente. Todas as empresas mundiais passaram por um problema na pandemia muito grave. Eu fui secretária de Fazenda de Goiás, tivemos que ajudar uma miríade de empresas. Então, eu não tenho a menor sombra de dúvida que todas as companhias aéreas passaram por um grande problema, mas o fato concreto é que uma fusão no Brasil especificamente, ela é pouco inconcebível. Nós temos 3 empresas em que, se juntassem Gol e Azul, a gente ia ter um duopólio, a Latam com 40%, e a Gol e a Azul com 60%. Então, assim, a grande pergunta é, precisamos disso? Se a Azul não está numa situação tão boa e que ela talvez não queira entrar no Chapter 11 e está tentando recorrer a fundos do governo federal, ao FENAC, ao FGE, que é o Fundo Garantidor de Exportação. Bom, é uma maneira de lidar com a situação, mas eu acho que a Gol tem sido exemplar, né? Ela buscou realmente um caminho para se reestruturar e ela tem mostrado que está saindo numa posição extremamente competitiva desse ciclo, né? Que ela não estava bem, tanto é que o EBITDA dela ela subiu enormemente, 17%, a receita líquida também aumentou em quase 20%, ou seja, a gente vê que o mercado está voltando, então até mesmo o ministro do Turismo, dados que a gente vê do setor, nós notamos que há mais passageiros. Do ano passado, comparativamente a esse ano, tem mais 20 milhões de passageiros que voltaram a utilizar a malha aérea. Temos um potencial enorme no Brasil, porque o próprio ministro colocou isso, de que dentro dos turistas brasileiros em particular, apenas 30% é que voam de avião, ou seja, 70% preferem a maneira rodoviária ou alguma outra. Mas o fato é que essa é uma fusão, respondendo concretamente a sua pergunta, que não caberia a tese da empresa falida de forma alguma. A Azul não passou ainda por critérios. Para passar nessa teoria, você tem critérios
e não é o caso, porque a Azul nem entrou ainda na recuperação judicial, no Chapter 11, então não se justificaria, do ponto de vista de quebra de empresa, essa fusão. Aí você pode falar, mas de repente tem eficiências. Bom, já tivemos uma experiência, Gol Webjet, lá em 2012, em que o próprio CAD fez um trabalho ex post em 2017 no caderno de aviação civil dos CAD, em que ele mostra que essa não foi uma boa fusão para o brasileiro. Então, aonde que a gente quer chegar? O CAD, ele é um órgão, né, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que ele está aí para defender os direitos difusos de nós todos consumidores brasileiros. Nesse caso em particular, daqueles que viajam de avião. Então, é obrigação do CAD fazer observância sobre o bem-estar das pessoas que querem usar os aviões. Então, essa é uma operação que, de fato, é muito complicada. Tanto é complicada que lá no passado, quando a Avianca estava numa situação difícil e quando a Latam e eu acho que, me engano, a Gol tentaram fazer uma compra da Avianca, o CAD deu uma sinalização de que essa é uma operação que não seria aprovada. Tanto é o caso que não houve, de fato, uma colocação do caso no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. A gente está conversando com a Cristiane Alckmin, que é ex-conselheira do CAD, atual presidente da MS Gás, sobre esta movimentação do mercado aéreo e especialmente observando do ponto de vista da concorrência, que a Cris tem tanta experiência na observação dos fatores concorrenciais. Agora, observando, Cristiane, o que aconteceu até há poucas semanas, foi muito interessante observar que Azul e Gol estavam numa situação financeira bastante delicada, com nuances ali, com diferenças entre as duas. E aí surge esta hipótese de fusão, de união dos negócios entre as duas companhias, o que geraria uma empresa com 65, 2/3 do mercado brasileiro. E a despeito desta posição absolutamente gigantesca no mercado, as autoridades brasileiras, parte inclusive de ministros, alguns dos ministros, declararam apoio a esta hipótese. O que teria dado errado neste plano, que inclusive tinha apoio do governo federal? Será que a Gol acabou sendo mais rápida em conseguir dinheiro do que a Azul foi em conseguir o apoio a esta costura? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que colocar que o caso ainda não foi colocado para o órgão antitrust. Então, em janeiro, teve um MOU entre as duas empresas e essas duas empresas, elas ainda não apresentaram para o órgão de defesa da concorrência. O que aconteceu e que foi muito grave foi que, em 23 de maio de 2024, elas fizeram um acordo comercial entre si de code share, e esse code share, que, em geral, não é um acordo ruim, não é um acordo em que se faz internacionalmente, o interline e o code share, só que, no meu ponto de vista, eles abusaram desse code share, porque ao longo dessa trajetória de 23 de maio de 24 até maio desse ano, eles, de fato, tiraram diversas rotas da malha de cada um, e rotas em que eles tinham uma sobreposição. Então, nesse sentido, houve até uma averiguação do CAD para averiguar se houve o que a gente chama de gun jumping, onde as empresas não comunicam ao CAD um ato de concentração e que deveriam ter comunicado. Houve o encerramento pelo CAD, pela superintendência do CAD, dizendo que não teve nada, mas, veja bem, o Conselho avocou o caso para si. O conselheiro Gustavo Augusto, ele no dia 15 de abril, ele avocou o caso para o tribunal, onde eles vão investigar se esse acordo de code share não extrapolou um acordo associativo que está dentro do regimento do CAD, na resolução 17 do CAD, que foi aprovada em 2016,
né? Então, que não teria nenhum impacto concorrencial. No meu ponto de vista, o que elas fizeram ao longo desse ano, de fato, me parece, e tem que ser analisado com maior rigor, e eu não tenho dúvida que meus colegas conselheiros do CAD vão analisar com rigor isso, de que houve, sim, uma exclusão de rotas. Eu falo como usuária, né? Nem como uma experta em antitruste, uma pessoa que entende, especialista em antitruste. Eu, como usuária, eu vi rotas que eu tinha voos direto para várias cidades do Centro-Oeste que não tem mais. Você não tem mais esse tipo de oferta. Para o Nordeste, a mesma coisa. Então, você, sim, teve um problema, no meu ponto de vista, de concorrência. Agora, tem que ser analisado pelo CAD para ver se realmente houve uma extrapolação. E isso tudo faz, para mim, parte de uma grande estratégia. Ou seja, se você quer se fundir com alguém e você conhece as regras do antitruste, está lá, contratou um bom advogado para te dar antitruste, para te dar as dicas, o que você faz? Nesse período, você tira as rotas que são sobrepostas, aí depois você apresenta o caso ao CAD e diz, olha, repara, eu não estou competindo com com esse adversário aqui. Na verdade, a gente tem rotas que se complementam e não que rotas que estão sobrepostas. Isso não é uma verdade no meu entendimento. Então, em resumo, eu não acho que essa operação, se ela sim for concretizada no futuro, ainda não foi colocada ao CAD, não foi apresentada o caso ao CAD, mas eu não entendo que seja uma boa. E mais ainda, eu acho que algumas das observações que foram feitas, como que seria muito benéfico criar uma empresa nacional fortalecida, as empresas são todas com capital estrangeiro também, entendeu? Você tem aí, aliás, no Grupo Abra, você tem grandes investidores, né? Você tem ali o Castle Lake, o Elliott Investment Management, que eles que ajudaram nisso tudo, inclusive. Foram os investidores estrangeiros. Vamos deixar a American Airlines entrar, vamos deixar, né? Que já tem uma associação, vamos deixar elas comprarem mais ações, né, se for o caso, vamos deixar a United Airlines comprar mais ações da Azul, vamos deixar outras empresas que querem entrar aqui e que temos uma barreira à entrada, que são os slots, né, naqueles aeroportos mais, que a gente chama de mais turbulentos, que tem mais gente passando, né, onde a demanda é maior do que a capacidade, eles são chamados de aeroportos coordenados e facilitados. Então, são poucos aeroportos no Brasil, mas são uns 8 aeroportos que você tem ali um fluxo de gente muito grande. Vamos, então, permitir que outras empresas entrem no Brasil. Aí sim seria ótimo, né? Então, se a Azul está com um problema de caixa, não quer entrar no Chapter 11, quer ficar buscando recursos, né, no governo federal, seja com o FENAC, seja com a FGE, seja de outra maneira, a pergunta é a maneira mais eficiente e melhor para o consumidor brasileiro? Não seria melhor que uma empresa norte-americana, europeia, chinesa, sei lá, da onde quer que seja, não possa ajudá-la comprando uma parte do capital? Afinal de contas, a gente tem ali um acionista majoritário brasileiro, que foi o fundador, né, poderia pegar parte das ações e deixar alguém entrar. Estou dando apenas exemplificações de que há alternativas, né? Então, portanto, a teoria do failing firm, ela acaba ficando um pouco enfraquecida, digamos assim. Conversamos com Cristiane Alckmin, economista, ex-conselheira do CAD, o Conselho de Defesa Econômica, e também atualmente presidente da MS Gás, a distribuidora de gás lá do Mato Grosso do Sul, a quem eu agradeço muito pela conversa e pelos ótimos insights aqui, Cris. Obrigado, boa noite. Muito obrigada, Fernando, e conte comigo sempre aqui. Ainda em Campo Grande, ainda boa tarde, porque é uma hora de diferença. Exato, é verdade. Até logo.